Olá! Olha, muita gente ainda pensa na história da psicologia lembrando daquela frase famosa do Ebbinghaus, sabe? Sobre o longo passado e curta história. Sim, como se tudo tivesse começado para valer ali no século XIX, na Alemanha, com os laboratórios. Exato. Mas as fontes que a gente reuniu para essa nossa análise mostram um quadro bem diferente, né? Mais rico, mais complexo. Com certeza. A ideia aqui é explorar juntos como a psicologia, na verdade, parece ter múltiplas origens, sabe? Raízes que vêm lá das transformações da modernidade séculos antes. Exatamente. A gente está falando de novas formas das pessoas se verem, de se experienciarem. Surge a ideia de subjetividade, de um mundo interno e também de individualidade. E junto com isso, novas formas de conhecimento, de poder, que marcaram essa época, ali a partir do século XVI, mais ou menos. E tem aquele ponto surpreendente, né? Que já no século XVIII, bem antes de Wundt, tinha gente vendo a psicologia como a mais útil das ciências. Isso. Uma citação incrível que o Mingar traz de uma enciclopédia suíça da época. Então, a nossa conversa hoje é para tentar entender como essas várias linhas, essas ideias e experiências, como elas se juntaram para formar o campo da psicologia. Perfeito. Então vamos começar por aí, por essa ideia de subjetividade. O que é isso exatamente? É essa noção de um eu interior que pensa sobre si mesmo? Isso, um espaço interno, reflexivo. Porque isso parece bem diferente daquele conhece-te a ti mesmo dos gregos antigos, né? O Foucault mesmo dizia que ali não era um convite para ficar olhando para dentro, mas para achar seu lugar no mundo, sua medida. Precisamente. Essa interioridade moderna tem várias fontes, não é uma coisa só. Tem, por exemplo, a influência do cristianismo com aquela prática de interpretar os próprios pensamentos, a tal hermenêutica de si. Tem também a separação que foi ficando cada vez maior entre a vida pública e a vida privada. Isso ficou forte nas cortes europeias, né? O Norbert Elias analisou isso. E no pensamento político também, que começou a valorizar esse espaço íntimo. Faz sentido. E claro, a questão do conhecimento vira central. Pensa no Descartes buscando a certeza lá no eu penso. O cogito, né? Exato. Mas aí vem o Kant e dá uma virada fundamental. Ele vai dizer basicamente que a nossa mente não é totalmente transparente para nós mesmos. Tem uma parte ali, o tal sujeito transcendental, que organiza tudo, mas que a gente não acessa diretamente. Ah, interessante isso. Quer dizer, o fato da gente não se conhecer completamente abre espaço para uma ciência sobre nós. Paradoxalmente, sim. Impõe um limite ao autoconhecimento direto, mas abre a porta para estudar o sujeito, digamos, de fora. Uma ciência sobre o sujeito empírico. Entendi. E junto com essa ideia de um eu interior, as fontes também falam muito da construção da individualidade. Hoje parece óbvio, né? Cada um é único, valioso. Mas nem sempre foi assim, né? Pois é, o Nietzsche até brincava que antigamente ser diferente era quase um problema, um castigo. E as fontes que a gente viu distinguem dois tipos de indivíduo que surgem ali na modernidade. Tem o indivíduo soberano. Aquele autônomo, fonte da lei. Isso. E tem o indivíduo disciplinado, que vira objeto de estudo, de controle. Aquele que é alvo do biopoder, como Foucault chamou. As estratégias para gerenciar a vida das pessoas. E a psicologia nasce e se desenvolve bem nessa tensão, sabe? Entre fortalecer a autonomia desse indivíduo e, ao mesmo tempo, servir a mecanismos de controle e de adaptação social. As diferentes escolas de psicologia, se você olhar bem, muitas vezes refletem essa dualidade. Essa valorização do indivíduo também criou campos práticos onde a psicologia podia atuar, né? Como assim? Pensa na loucura. Deixou de ser só um desvio moral ou religioso para ser vista como doença mental. Aí precisa de diagnóstico, tratamento psicológico. Certo, é medicalização. Exato. Ou a infância passou a ser vista como uma fase com características próprias, diferente do adulto. Isso levou à criação da escola moderna e depois a ferramentas como os testes de Binet para medir as diferenças individuais. E o mais curioso, voltando um pouco, é que mesmo antes disso tudo, lá no século XVIII, sem laboratório, sem profissão regulamentada, a ideia de uma disciplina psicológica já existia, já circulava. Sim, e já era reconhecida. Como você disse antes, vista por alguns como ciência fundamental, baseada na observação, na análise, mesmo que os métodos fossem diferentes dos de hoje. E a própria palavra psicologia é antiga também. Bem mais do que a gente imagina.
Psicologia aparece em textos de universidades alemães lá no século XVI. No começo, era mais ligada à ideia aristotélica de alma como princípio vital, sabe? Mas aos poucos, o foco foi mudando para a mente, para a consciência. Que interessante. E já no século XVIII, olha só, já tinha debates importantes sobre método. Gente discutindo qual a melhor forma de estudar esses fenômenos mentais. Isso mostra que já existia uma reflexão sobre o próprio fazer psicológico, uma autoconsciência da disciplina se formando. Então, resumindo um pouco, o quadro que essas fontes pintam é bem diferente daquela história linear que a gente aprendeu, né? A psicologia não nasceu pronta num laboratório alemão. De jeito nenhum. Foi um processo longo, costurado ao longo de séculos, ligado a mudanças enormes na própria experiência humana, como a gente entende nosso mundo interior, nossa individualidade e também nas formas como o saber e o poder se organizaram na modernidade. Exatamente. E isso, eu acho, nos leva a uma reflexão final importante, né? Se a gente sabe que a psicologia tem essas raízes tão diversas e às vezes até meio contraditórias. Tipo, tentar ser uma ciência objetiva sobre o que é subjetivo? Ou essa tensão entre liberdade e controle? Isso. Sabendo disso tudo, como é que essa visão histórica pode ajudar a gente a lidar com a variedade enorme de abordagens que existem hoje na psicologia? Será que entender a psicologia como um campo híbrido, meio humano, meio natural, meio individual, meio social, será que isso muda a forma como a gente se relaciona com as diferentes vertentes dela? Uma ótima questão para a gente continuar pensando. Fica aí a provocação.